Se você abrir qualquer livro de gestão hoje, vai ler sobre empatia, consenso e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas se aplicássemos essas regras ao homem que fundou a Apple, ele provavelmente seria demitido no primeiro dia. Steve Jobs não era o líder perfeito dos manuais. Ele era um sistema operacional complexo, cheio de bugs de personalidade, mas com uma performance que ninguém conseguiu replicar. Neste vídeo, vamos mergulhar no que os cursos de liderança costumam ignorar. Não vamos falar apenas de inovação, mas da brutalidade estética, da obsessão pelo invisível e de como ele transformava o impossível em um prazo de entrega para a próxima terça-feira. Prepare-se para entender a genialidade por trás do caos. Muitos acreditam que liderar é ser realista, mas para Steve, a realidade era apenas uma sugestão. Ele tinha uma habilidade quase mística de convencer as pessoas de que elas podiam realizar o impossível. Quando os engenheiros diziam que o Macintosh levaria 2 anos para ser concluído, ele simplesmente olhava nos olhos deles e dizia: "Vocês conseguem em 6 meses." E, curiosamente, eles conseguiam. Esse fenômeno, que os colegas chamavam de campo de distorção da realidade, não era apenas carisma, era uma recusa absoluta em aceitar o não como resposta técnica. Enquanto um líder comum aceita as limitações da física ou do tempo, ele agia como se as leis da natureza pudessem ser reescritas se a vontade fosse forte o suficiente. Ele não pedia a opinião da equipe sobre prazos. Ele impunha uma visão que forçava a evolução do talento de cada um. A maioria dos líderes foca no que o cliente vê, mas a verdadeira marca do gênio estava naquilo que ninguém jamais olharia. Jobs insistia que o interior dos computadores, a fiação e as placas de circuito fossem tão bonitos quanto o exterior. Ele comparava isso a um marceneiro que faz um armário de luxo. Você não usa uma madeira barata na parte de trás só porque ela vai ficar encostada na parede. Essa obsessão pelo invisível criava uma cultura onde a mediocridade não tinha onde se esconder. Ele exigia que os engenheiros assinassem seus nomes no interior do gabinete do Mac, como artistas em uma tela. Para ele, liderar não era apenas entregar um produto funcional, mas garantir que a integridade do trabalho fosse mantida até no último parafuso, que o consumidor nunca veria. Isso é o que separa um gerente de um artesão da tecnologia. Esqueça a ideia de que um ambiente de trabalho harmonioso gera os melhores resultados. Steve acreditava no que ele chamava de processo de polimento. Ele comparava uma equipe a uma máquina de polir pedras. Você coloca rochas brutas e barulhentas lá dentro, e através do atrito e do choque constante, elas saem como diamantes brilhantes. Ele não tinha medo de dizer que uma ideia era uma porcaria na frente de todos. Essa liderança por fricção não era crueldade gratuita, embora muitas vezes parecesse. Era uma ferramenta para filtrar a insegurança e o pensamento comum. Ele sabia que as melhores ideias sobrevivem ao fogo. Curiosamente, apesar de seu temperamento explosivo e de sua dieta extrema que muitas vezes afetava seu humor, ele conseguia manter os melhores talentos do mundo ao seu lado porque eles sabiam que, com ele, fariam um melhor trabalho de suas vidas. Muitos acham que inovação é dizer sim para novas ideias, mas o segredo que os cursos não ensinam é que inovação é dizer não para 1000 coisas boas. Quando voltou para a Apple em 1997, a primeira coisa que ele fez foi cancelar quase todos os projetos e reduzir a linha de produtos a apenas 4 computadores. Ele limpou o jardim para que as flores principais pudessem crescer. Ele tinha uma capacidade quase desumana de focar. Steve não se importava em parecer rude ao ignorar sugestões de mercados lucrativos, se elas não se encaixassem na visão central. Ele não fazia pesquisas de mercado porque acreditava que o público não sabe o que quer, até que você mostre a ele. Liderar para ele era remover o excesso de ruído para que a melodia do produto pudesse ser ouvida com clareza absoluta. Para entender sua gestão, você precisa entender que ele não via o design como uma camada de tinta, mas como a alma fundamental de tudo o que o homem cria. Sua passagem por aulas de caligrafia em Stanford, que ele frequentou após abandonar o curso formal, moldou a tipografia de todos os computadores modernos. Ele trouxe a sensibilidade das artes liberais para dentro da caixa de silício. Essa visão integrada permitia que ele liderasse não apenas engenheiros, mas artistas. Ele conectava pontos que ninguém mais via, unindo a espiritualidade que buscou na Índia com a precisão da engenharia alemã. Ele não queria apenas vender máquinas, ele queria vender ferramentas para a mente. Essa filosofia transformou o ato de comprar um telefone em uma experiência quase religiosa,
provando que o design, quando levado a sério, é a maior vantagem competitiva que existe. Steve Jobs não foi um líder para ser copiado em seus modos, mas para ser entendido em sua essência. Ele provou que a paixão obsessiva e a recusa em aceitar o bom o suficiente podem mudar o curso da humanidade. Ele morreu como um dos homens mais ricos do mundo, mas o que realmente deixou foi a prova de que um indivíduo com uma visão clara pode colocar uma dentada no universo. O que os cursos de liderança não te contam é que, às vezes, para criar o futuro, você precisa estar disposto a ser o vilão no presente. Se você gostou dessa análise profunda sobre o lado obscuro e brilhante de Jobs, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Você trabalharia para alguém como ele? Até a próxima!